E aí, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho aí do socialismo, né? Essa ideologia para os pobres. E por que eu dou esse título? No século XVIII, o proletariado vai ajudar o burguês a chegar no poder. Só que estando no poder, o burguês ele não vai criar mecanismos para diminuir a desigualdade. Pelo contrário, só vai acentuar. Aí nós temos então os conflitos de 1930 e 1948 na França, que vão se espalhar para a Bélgica, Polônia, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha. Né? E aí então, burgueses e proletariados que antes eram aliados contra o antigo regime, né, contra o clero e a nobreza, agora são inimigos. Né? Fica muito nítido aqui para o burguês permanecer no poder, ele vai explorar o proletariado. Né? Então, Marx e Engels chegam aí como uma solução para os proletariados que vão estar buscando uma nova ideologia, uma ideologia diferente do liberalismo, né? Uma ideologia que venha trazer aí um modelo de sociedade no qual o proletariado não é explorado. Tá? Mostro aqui para vocês alguns dos principais livros aí da dupla, né? Engels e Marx, o Manifesto Comunista, o Capital, o Anti-Düring do Engels, a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado do Engels e o Grundrisse do Karl Marx. Tem mais uma vasta produção dos dois. Só cito esses aqui que são os principais, ou melhor, os que eu tenho em casa. Então, nós temos aí o Marx e o Engels. O Marx da esquerda nasceu na Alemanha em 1818, faleceu em 1883 em Londres. O Engels nasceu em 1820 também na Alemanha e faleceu em 1895 na Inglaterra. Ambos foram perseguidos pelas suas ideias, pelos seus posicionamentos. O Engels era de família de industriário, era de família rica. O Engels ele vai financiar o Marx durante muitos anos para que o Marx pudesse manter toda a produção intelectual dele e tudo mais. Eles eram amigos e escreveram suas obras junto, compactuavam com seus pensamentos. Só quem ficou com o nome aí da produção foi o Marx, né? Então nós chamamos o conjunto de ideia dos dois de marxismo. Eu vou tentar aqui de uma maneira bem simples, bem introdutória, mostrar os principais conceitos aí do marxismo. O marxismo ele se explica dentro de duas concepções. Uma teoria científica, que é chamada de materialismo histórico, e uma teoria filosófica, que é chamada de materialismo dialético. No materialismo histórico, o Marx e o Engels eles vão explicar a história, mas agora não mais voltada para os reis, para a religião, para os grandes nomes. Eles vão ver a história partindo pela base, partindo do trabalhador. E nessa história que parte do trabalhador, parte da base, eles vão chegar à conclusão que sempre na história nós tivemos uma grande massa de pessoas que trabalhava para manter uma minoria no poder. E aí eles vão tentar então estruturar essa sociedade, explicar como a sociedade é estruturada. E para isso eles vão criar dois conceitos aí, o de infraestrutura, que seria a base econômica de cada sociedade. Então, por exemplo, no Egito a base econômica era um modelo de escravidão lá no Egito, no feudalismo era um outro tipo de modelo de base econômica, né? Então a infraestrutura seria a base econômica, e depois você tinha uma outra base, né, um outro nível, que era o político-ideológico, que eles vão chamar de superestrutura. Aqui é a maneira que eles vão entender o Estado e como se dá, e como se aplica, e como se desenvolve a consciência social das pessoas que compõem aquela sociedade. A outra teoria, que é a teoria filosófica do Marx e do Engels, que é um pouquinho mais complexa, o materialismo dialético, eles vão partir do princípio que a nossa vida material, ou seja, aquilo que a gente pode pegar, aquilo que é perceptivo, passa por processo. E esse processo ele determina a vida das pessoas. Então, ou seja, o meio que você nasce determina o seu desenvolvimento. Só que ele vai trazer, eles vão propor uma diferença. Quando você conhece esse processo que você faz parte, quando você conhece o meio que você faz parte, quando você conhece todas as implicações que estão em volta da sua vida, você consegue
se libertar disso, você consegue ter uma ação revolucionária. Então eles vão propor que por meio da educação, o sujeito, mesmo estando em uma situação desfavorável, né, de berço, ele consegue mudar a realidade dele por meio da educação. O marxismo vai ser muito importante tal na concepção de educação para os proletariados, para os trabalhadores, para os camponeses e tudo mais. Tá? A base do pensamento do Marx e do Engels é dentro da luta de classes. Eles vão olhar então para a história da humanidade e sempre vão perceber que aquela massa de pessoas que trabalha para manter uma minoria está sempre em luta com essa minoria que está no poder, só que sempre essa luta vai ser desigual. E essa luta com o capitalismo vai se intensificar. Por que ela vai se intensificar? Porque no capitalismo, o indivíduo ele deixa de conhecer o processo do trabalho. O Marx e o Engels vão falar que o trabalho é o que diferencia os seres humanos dos outros animais, porque por meio do trabalho o ser humano consegue mudar o ambiente no qual ele faz parte. Então, quando o ser humano não entende o seu trabalho, ele não entende o que ele está produzindo, e mais, ele não fica com lucro disso, aquilo que ele produz não é para ele, ele vai dizer então que o ser humano ele está se bestializando, ele está se tornando animal, ele está se alienando. E como que isso acontece? Devido às ideologias ou conjuntos de ideias que os burgueses com o tempo foram estruturando para manter a pessoa nesse sistema. Então, ou seja, o cara ele aceita, o indivíduo ele trabalha num lugar, ele não sabe como a produção acontece, ele nem entende aquela produção, o lucro nem fica para ele, mas ele vende a mão de obra dele ali, ele vende a força dele de trabalho, em troca dessa força de trabalho fica com uma parte muito pequena do lucro, a maior parte do lucro, aí, a mais-valia, fica na mão desse burguês, desse industriário, então nós só vemos a desigualdade social aumentando. O Marx e o Engels vão propor então que o socialismo vai ser um modelo político-econômico, eles vão propor, e no socialismo você não tem mais a figura da propriedade privada, ou seja, você não tem mais o dono das coisas, você não tem mais o dono da fábrica, o dono da ferramenta, o dono da matéria-prima. Agora, nessa sociedade socialista, todo mundo é tratado igual, todo mundo trabalha, todo mundo tem direito, tem acesso à produção disso, porque quando você trabalha você tem direito a ter acesso aos produtos, a tudo que a sociedade está desenvolvendo. Nessa teoria deles, eles vão dizer que vai acabar com a desigualdade social, ou seja, você vai ter mais rico e pobre, todo mundo vai ser tratado igual. E o fim aí do socialismo, ou a consequência do socialismo, seria o comunismo. E no comunismo eles vão dizer que não vai haver mais então a luta de classes. Você não vai ter mais burguês e proletariado, quem manda e quem é mandado. Eles vão falar que então toda a base do marxismo é para que chegue aí nessa ideia final deles, que é o socialismo.